nosso boa noite a todos. Iniciando mais uma segunda-feira de trabalho na nossa casa, né? Agradecendo a presença de todos, os nossos amigos também de modo remoto, seja através do Facebook do Sr. Aurélio Robles, também no Facebook do Padre do Evangelho e também pelo depois da comunidade Vida Nova, uma rádio comunitária aqui do nosso bairro, né? E dando seguimento, as nossas exposições, apenas lembrando, elas são aos domingos, às 9 horas da manhã, de forma presencial, depois com o passe. Às segundas-feiras, às 10 para as 8, né, também de forma presencial e depois com os passes. E às quartas-feiras, às 2 horas da tarde, com plantão de passes e bazar permanente. E depois, de forma remota, de forma online, às quartas e quintas-feiras, às 8 horas da noite. Para quem tiver interesse, é só deixar o telefone com o WhatsApp que a gente manda, ou, né, a pessoa manda, seja nas quartas, seja às quintas-feiras, o link para poder participar da reunião. Hoje, o tema escolhido para essa noite está no capítulo 55 de o livro Palavras de Vida Eterna, né? É mais uma das obras de Chico Xavier, também pelo Espírito de Emmanuel, onde ele fala sobre suportemos, né? Ou entre parênteses, resignação. Mas antes de a gente entrar então, na exposição dessa noite, eu convidaria a todos, para onde quer que nós estejamos, que possamos tentar buscar elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, até Jesus, o nosso Mestre, e agradecidos que somos por mais essa oportunidade que temos aqui essa noite, de estudarmos um pouquinho o seu Evangelho, os seus ensinamentos, buscando assim aquela paz que todos nós precisamos, a força que nós também precisamos para suportar as nossas vicissitudes, as nossas provas, as nossas missões, por assim dizer, no nosso dia a dia. Mestre Jesus, crentes no vosso amor e na vossa presença, pedimos assim a permissão para iniciarmos os estudos dessa noite. Sê conosco e que assim seja. Então, como dito, né, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre suportemos, tá? Essa resignação eu coloquei entre parênteses, tá? E assim como a grande maioria desses estudos de Emmanuel, esse também, ele inicia sempre com uma passagem do Evangelho, onde dessa vez Emmanuel escolhe a passagem de Tiago, lá no capítulo 1, versículo 4, onde ele fala o seguinte: tenha a paciência a sua obra perfeita, né? Então que a paciência que nós tanto buscamos, né, que a gente tanto pede no nosso dia a dia, seja para aqueles que são pais, para aqueles que são filhos, né, para aqueles que trabalham fora, que estudam, aquela paciência que a gente precisa para continuar a nossa jornada, para a gente continuar o nosso dia a dia. Paciência para aprender a ouvir melhor, paciência para aprender a falar melhor, a conviver melhor, para aprender como viver, para aprender como essa convivência, para aprender a ser um marido melhor, aprender a ser uma mãe melhor, um pai melhor e por assim dizer. O que é essa paciência então, né, que ele fala? Tenhamos essa paciência para a sua obra perfeita. E Emmanuel começa o ensinamento da seguinte forma: detente 1 minuto no torvelinho das preocupações costumeiras, ou seja, para 1 minutinho, e repara que deves o próprio equilíbrio à paciência divina, a sustentar-nos em cada instante da vida através de 1000 modos. Então o que ele começa aqui falando, né? Paremos um pouquinho o nosso dia a dia, a nossa correria, e a gente vai ver que a nossa perfeição, por assim dizer, perfeição enquanto corpo, perfeição enquanto universo, perfeição no modo como a gente se relaciona, perfeição em tudo aquilo que a gente vê que é a criação de Deus, ele vem através de uma paciência divina, né? Por que paciência divina? Porque nada é feito de modo instantâneo, nada é feito às pressas, né? Nada é feito do nada, do dia para a noite, e sim tudo requer trabalho, tudo requer construção, né? Assim como esse mundo que a gente vive hoje, ele demorou alguns milhares de anos para poder ser construído, ele ainda é construído, ele ainda é alterado dia após dia, ele ainda é trabalhado dia após dia. A nossa evolução também depende de muita paciência, também depende de muito
Trabalho. Eu não sou o Fábio hoje imperfeito e amanhã vou ser um Fábio perfeito, né? Serei um Fábio perfeito talvez um dia, talvez não, com certeza um dia, né? Mas através de muito trabalho e de muita insistência e de muitos erros e de muitos acertos, assim como cada um de nós, né? Então Jesus só chegou no grau que ele está hoje, né, e ainda continua o seu grau evolutivo, ainda continua a sua evolução, através então, desse equilíbrio e dessa paciência divina, dia após dia, construção após construção, trabalho após trabalho. Inicialmente, se faz necessário conceituar qual que é a diferença entre resignação e resiliência, que a gente tanto escuta falar no nosso dia a dia. Resignação, de uma maneira bem simplista, é a submissão à vontade de alguém ou ao destino. É a aceitação, sem reação, dos sofrimentos da existência. Enquanto resiliência, pode-se dizer que é a capacidade de retornar ao estado natural após passar por alguma situação negativa, imposta pela vida, né? Então, a resignação é aceitar aquilo pelo qual eu preciso passar. E resiliência é eu buscar melhorar as situações pelas quais eu estou passando, né? Uma não anula a outra, né? A resignação, o fato de eu aceitar, não quer dizer que eu vou ser submisso, que eu vou parar de trabalhar, que eu vou parar de continuar tentando, né? Isso não é ser resignante, né? Isso é ser preguiçoso, né? Então, quando alguém erra do meu lado e eu aceito, eu tenho essa resignação para com essa pessoa, não quer dizer que eu concorde com aquilo que ela faça, mas simplesmente eu aceito a situação pela qual ela está, eu aceito os erros pela qual ela está passando e eu tento melhorar. Aí eu tento ser resiliente, assim como eu espero que os outros também façam comigo. Aceitam a situação pela qual eu estou passando, aceitem os erros pelos quais eu passo, pelos quais eu cometo, mas não que precisa concordar com esses meus erros, mas sim tente, de uma maneira caridosa, fazer com que eu me melhore, fazer com que a gente viva cada vez melhor. Voltando a Emmanuel, muita gente, talvez, interfitando na ternura do recém-nato, duvidasse da tua capacidade de sobreviver para a existência terrestre. Mas Deus teve paciência contigo e conferiu-te o devotamento materno que te ajudou a ativar as energias do próprio corpo, né? Quando a gente vem para esse mundo de prova e expiação, né, quando a gente reencarna, por assim dizer, se a gente olhar aquele corpo tão fraco, né, ainda tão dependente de outro, né, muitos poderiam duvidar de que daquele ser tão pequenininho sairia um ser vivo, sairia uma pessoa que hoje poderia trabalhar, que hoje poderia atuar na sociedade, que hoje poderia ajudar o próximo, né? E daí, novamente, ele fala aqui da paciência divina, né, da paciência que Deus tem na sua mais perfeição, né, porque é o único ser perfeito propriamente dito, né, que sabe que a gente precisa de passo a passo, né, de dia após dia, de hora após hora, para a gente continuar essa nossa jornada e para a gente começar, né, dentro agora de uma escala espírita, né, essa nossa jornada de evolução, seja no mundo moral, né, onde a gente evolui através de vários estudos e de vários trabalhos, e seja no mundo material, onde, por incrível que pareça, a gente também evolui através de vários estudos e através de vários trabalhos, né? A única diferença é que aqui a matéria ainda é muito mais forte do que no mundo moral. A gente fala muito mais forte porque ela depende do grau de evolução para cada um, né? É lógico, quando eu já estou de maneira desencarnada, teoricamente a matéria me influenciaria menos, mas também depende de mim. Se eu deixar que essa matéria continue me influenciando, eu vou continuar também sendo influenciado por ela. Então, é através dessa paciência, dessa vontade de tentar se melhorar, mas aceitando que eu preciso dar um passo de cada vez, é que eu começo essa minha jornada evolutiva, eu começo essa minha jornada espiritual. A vida é uma oportunidade que recebemos, temos que valorizar e apreciar essa chance que nos foi dada, aproveitar para evoluirmos, minimizar as nossas más inclinações. Portanto, busquemos maneiras positivas de enfrentar nossos problemas,
para conseguirmos viver de forma leve e com o maior equilíbrio possível, né? Quando ele fala a vida aqui, né, é a reencarnação, é essa oportunidade que nós temos de voltar do mundo espiritual para o mundo material. E ela é uma das maiores oportunidades que nós temos de poder colocar em trabalho aquilo que nós precisamos passar, né? As nossas provas, as nossas expiações, as nossas lições, né? E muitas vezes a gente fica perdendo essas oportunidades em lutas que não valem a pena. E muitas vezes através de lutas materiais, né? Através daquelas lutas, daquelas coisas, daqueles objetos que nós vamos deixar aqui, quando daqui a gente voltar, né, para o mundo espiritual. A gente passa essa existência buscando, como ele fala aqui, as nossas más inclinações, ao invés da gente minimizar essas nossas más inclinações, né? Ah, mas eu não lembro, né? Quando eu venho para o mundo material, eu não lembro pelo qual eu preciso passar. Eu não lembro as minhas provas, eu não lembro as minhas expiações, eu não lembro as minhas missões, aquelas pelas quais eu preciso praticar, né? Eu acho que cada um consegue, quando vai dormir, ou no momento, às vezes, um pouco mais recluso, quando está sozinho, saber, né, aquilo que te agrada mais, aquilo que te agrada menos, aquilo que te machuca mais, quais são os atos que você precisa melhorar, quais são os atos que você precisa praticar, vivenciar, né? Eu acho que a gente consegue hoje já, né, ainda dentro das nossas limitações, ter um pouquinho essa percepção. Ah, eu erro muito nesse ponto, né? Eu sou muito, às vezes, muito nervoso, às vezes eu sou muito sem paciência, né? Às vezes eu não consigo perdoar com facilidade. Eu consigo entender e enxergar esses meus pontos negativos. E essa reencarnação é uma oportunidade que nós temos, né, de tentar buscar essas melhoras, de tentar buscar essa nossa evolução, né, sempre lembrando-se que não damos saltos, né? Ela é devagar, mas ela é sempre constante. Entendidos de psicologia, em que anotando a intempestividade infantil, provavelmente desconfiaram da tua possibilidade de alfabetização. Mas Deus teve paciência contigo e concedeu-te a heróica ternura de professores abnegados que te abriram novos horizontes no campo da educação. Tá? Só um esclarecimento, sempre que tiver esse livro aqui, a imagem do livro é porque é um trecho de Emmanuel. Tá? Então, sempre que tiver aqui, eu tô lendo aquilo que está no livro. Né? Então ele começa falando que a gente era criancinha, né, e depois a gente vai para a escola, né? E depois lá na intempestividade infantil, né, algumas crianças ainda tão guerreiras contra si mesmo, né, de não querer estudar, de não querer aprender, de não querer frequentar um ensino, mas Deus teve paciência e concedeu quem? Né, aqueles professores heróicos que têm a brava missão de ensinar, de educar, de levar ali o conhecimento, né? E na nossa vida, né? E traduzindo para a gente, já enquanto pseudo-adulto, por assim dizer, né? Porque ainda crianças na escala evolutiva, né? Nós também temos esses heróicos professores, né? Espiritualidade amiga, né? Espíritos benfeitores, né? Espíritos, nossos anjos da guarda, né? Falando no mundo espiritual, mas também no mundo material, né? Pais, avós, tios, amigos, irmãos, filhos também, que às vezes vêm para poder educar os pais, né? Netos que às vezes vêm para educar os avós, né? Nós também temos que ter e acreditar nessa paciência de Deus para nos conceder esses seres de luz, né? Esses seres melhores que vão nos ajudar na nossa jornada. Que é aquele velho ditado que fala que a plantação ela é opcional, porém a colheita é obrigatória. Traduz bem o conceito de resignação, né? Então, eu sou obrigado a plantar? Não, né? Mas eu sou obrigado a colher, né? Porque eu vou ter outras existências, eu vou ter outras vidas, eu vou ter outras reencarnações. E eu só vou conseguir colher nessas reencarnações ou nessas vidas aquilo que eu plantar hoje, né? Eu acho que o maior erro que nós temos é o de plantar ódio e querer lá na frente colher amor, ou de não plantar nada e lá na frente querer colher amor.
né? Então a gente faz o contrário e espera que venha um resultado melhor do que aquilo que a gente não se propôs a começar a trabalhar hoje, né? Eu sou obrigado a começar a trabalhar? Não, porque se eu fosse obrigado, não teria livre-arbítrio. Mas eu só vou colher aquilo que eu plantar. Eu só vou ter aquilo que eu for atrás. Eu só vou ser melhor se eu começar a me melhorar, se eu começar a viver um pouco melhor. A espiritualidade nos permite corrigir erros passados, nos colocando em certas circunstâncias, especialmente em relação a algumas pessoas, porque precisamos aprender a lidar de forma diferente com as dificuldades e nos posicionar de forma pacífica diante dos desentendimentos interpessoais, né? Hoje, vários e vários motivos de brigas, independente da religião que eu frequente, do partido que eu voto, se eu sou branco ou se eu sou negro, se eu sou homem, se eu sou mulher, da minha opção sexual. Então tudo hoje parece nos ferir, né? Quando eu vejo a diferença no meu irmão, aquilo parece que é um ato atentatório contra a minha pessoa, né? Quando na verdade ele simplesmente quer o mesmo que eu, ser feliz. Ele simplesmente tem as suas crenças, ele simplesmente tem as suas aptidões, as suas afinidades, e ele busca o mesmo que eu, a sua evolução, né? Mas a gente ainda acredita que essas imperfeições, né, por assim dizer, elas têm o único condão de me machucar, de me ferir, de ferir a minha alma, de ferir o meu orgulho, né? E o porquê ainda? Porque ainda nós não conseguimos entender o próximo, né? Nós ainda não conseguimos muitas vezes nos relacionarmos. Nós não conseguimos muitas vezes nos posicionarmos de forma pacífica dos desentendimentos interpessoais, né? Já tive várias e várias discussões com pessoas que dali saem duas pessoas melhores, que dali saem duas pessoas mais esclarecidas, porque as discussões elas são de pontos de vista e nunca para machucar um ou outro. Assim como também já tive várias discussões que se perde uma amizade. Né? Por quê? Porque ali não se consegue o diálogo, né? E muitas vezes, como a gente falou nos slides anteriores, por coisas bobas, por coisas materiais. E quando eu retornar daqui, né, a gente vai ver esse nosso passado, ver uma oportunidade de falar: nossa, Fábio, você perdeu a oportunidade por tanta bobagem, né? Ficou tudo lá. Né? O que era importante trazer de lá para cá, né, ou daqui onde nós estamos para onde nós vamos, às vezes a gente deixa aqui, né? Que é amor, que é amizade, que é companheirismo, que é perdão, né? Que é amizade, fraternidade, né? Isso a gente acaba deixando muitas vezes no plano material. E a paciência do Senhor, cada dia, permite generosa que tales plantas inermes, que te assenhorais do suor e do sangue dos animais, que te aproprieis das forças da natureza e que te valhas indiscriminadamente no concurso dos semelhantes, para que te alimentes e mediques, restaures e instruas, né? Tudo que a gente precisa para a nossa sobrevivência enquanto matéria está na natureza. Né? Tudo que a gente precisa para ter uma vida material, por assim dizer, melhor, né? Para nos alimentarmos, para matar a nossa sede, para nos agasalharmos, está na natureza. E, no entanto, nós mesmos, muitas vezes, né, ou na grande maioria dela, acaba terminando, né, acaba maltratando tudo isso que Deus nos deu de forma gratuita e para que a gente conseguisse essa nossa vida material, né? E por que ainda? Por conta do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Então, daí, muitas vezes, para eu ter uma casa com um quarto a mais, que muitas vezes eu não preciso, eu acabo destruindo. Para eu ter 2 carros na garagem, eu só posso usar um, eu acabo destruindo. Para eu ter 3 pares de roupa, né, onde às vezes eu precisaria de apenas um ou de 2, eu acabo destruindo, né? E novamente voltando aos slides anteriores, brigando por tudo aquilo que um dia eu vou deixar aqui, né? Que eu não trouxe nada no mundo material, pro mundo material, e não vou levar nada pro mundo espiritual, né? Mas essa paciência de Deus, ela nos permite que a gente faça tudo aquilo que nos aprouver, sempre lembrando que
A colheita, ela é obrigatória, né? A plantação não. Então eu estou plantando aquilo que eu vou colher amanhã. Se eu quero um mundo melhor, eu preciso começar a repensar um pouco o que eu estou fazendo desse mundo. Como que eu vou deixar esse mundo para os meus netos, bisnetos, para aqueles que vêm logo após de nós. E sendo até um pouco egoísta, para nós mesmos, porque nós vamos voltar depois, né? Então, que mundo que eu quero pegar daqui a alguns milhares, ou de algumas centenas de anos, né? Então, a resiliência ela está relacionada diretamente com a maneira que agimos e reagimos em face das nossas adversidades. É como é que eu enfrento essas minhas dificuldades no dia a dia. É a habilidade de lidar, então, com essas adversidades de forma positiva, ou seja, de maneira menos dolorosa. Muitas pessoas vivem reclamando da vida sem procurar nenhuma solução para seus infortúnios, pois se acostumaram a viver de tal forma, né? E isso também vale para a nossa evolução moral, né? Às vezes a gente lê alguns romances ou pega alguns estudos para ler, né? Pegando um exemplo, até mesmo de Chico, e fala, mas a vida de Chico foi muito fácil, né? Ele tinha mãe ali do seu lado, que toda hora estava ali assoviando para ele aquilo que ele tinha que fazer, aquilo que ele não podia fazer, né? Mas o que Chico fez para ser Chico? Né? Quais foram os infortúnios pelo qual ele passou para ser Chico? Né? Como é que Chico se tornou Chico? Será que ele sentou e esperou? Ou ele foi trabalhando, né? Encarnação após encarnação, luta após luta, batalha após batalha, né? E isso também acontece com a gente, né? Lógico, aqui tem um ponto importante que às vezes, olhando do ponto de vista material, existem aquelas pessoas que lutam e talvez não consigam se melhorar muito, né? Mas olhando do ponto de vista sempre material, às vezes é aquilo que ela precisa, às vezes é aquilo que ela necessita naquela existência, às vezes aquela foi a prova pela qual ela pediu. Não quer dizer que quem está do lado não deva ajudar. Não quer dizer que a sociedade não deva trabalhar para que esses infortúnios sejam cada vez menores, né? Mas às vezes ela precisa passar por algumas dificuldades, né? E muitas vezes nós, né, que temos a oportunidade de ajudar, somos esse bálsamo que algumas pessoas precisam. E muitas vezes nós precisamos também dessa ajuda, precisamos também desse bálsamo, sempre falando do ponto de vista material. Do ponto de vista moral, nem se diga, né? Todos nós precisamos de ajuda e todos nós temos algo a dar, todos nós temos algo a melhorar, todos nós temos algo a contribuir, né? Ah, mas eu não sei falar muito bem. Sabe abraçar muito bem? Já é uma grande ajuda. Sabe ouvir muito bem? Já é uma grande ajuda. Sabe muitas vezes ficar quieto do lado de alguém que só precisa de uma companhia? É uma grande ajuda, né? Sabe falar? É uma grande ajuda. Sabe pegar na mão e atravessar a rua? É uma grande ajuda, né? Existem várias e várias formas de se ajudar. E todos nós temos os nossos talentos. Praticar a resiliência é justamente buscar enfrentar problemas e adversidades da melhor forma possível. Lembra-te dessa paciência perfeita que te beneficia e cultiva a paciência para com os outros. O companheiro cuja aspereza te ofende e o aprendiz cuja incipiência te irrita são irmãos que te rogam cooperação e entendimento. E quantos te caluniam ou apedrejam são doentes que te pedem simpatia e consolo, né? Imagina se Deus não tivesse paciência com a gente, né? O tanto que a gente erra, quantas oportunidades nos são dadas, né? Quantas existências já nos foram dadas, quantas ainda nos serão dadas, por assim dizer. E são dadas mesmo, né? Porque não há cobrança nenhuma de volta, não preciso pagar nada. Eu posso vir aqui e simplesmente não fazer nada, lembrando-se que a colheita depois é daquilo que eu plantei, né? Então imagina se Deus não tivesse essa paciência perfeita, né? É óbvio, isso seria o cúmulo, porque Deus é perfeito, né? E Ele entende a nossa situação, né? Mas daí a gente, na nossa imperfeição, não tem paciência para com os outros, né? Não tem paciência para aquele aprendiz que nos irrita, para aqueles irmãos que nos pedem cooperação, que nos pedem ajuda, né? Então, que tipo de pessoas somos? As que só reclamam de tudo e de todos à sua volta?
ou os que superam seus limites, vencem seus medos e enfrentam os mais difíceis desafios com um belo sorriso no rosto, né? Viver não é fácil, né? Tá aqui nesse mundo de prova e expiação, né? Para quem estudou um pouquinho o Evangelho, o Livro dos Espíritos, sabe que nós estamos presos aqui nesse corpo, nessa matéria, né? Que o Espírito, ele deseja, ele quer ser livre. Então viver não é fácil, né? Mas eu tenho que viver, eu tenho que passar por isso. E se eu tenho que passar, para que transformar essa vida, que já não é fácil, ainda mais difícil, né? Para que criar mais inimizades? Para que criar mais rancor? Para que criar mais ódio, né? Se eu posso simplesmente fazer aquilo que Jesus pediu há mais ou menos 2000 anos, né? Dá a outra face, né? Dá o antônimo, dá o contrário, né? Se alguém vem com guerra, dá o amor, dá a paz, né? Mas, para que colabores e compreendas, harmonizes e reconfortes, é necessário que a tolerância construtiva te alente os passos. À frente dos óbices de todo gênero, guarda a paciência que ajude e diante dos ataques de toda ordem, cultiva a paciência que esquece, né? Existem dois tipos de paciência que também que ele fala, né? Aquela que trabalha, aquela que eu aceito meu irmão, mas eu tento fazer com que ele melhore. E existe também a paciência do perdão, né? Aquela que esquece, né? Quando eu de fato perdoo, eu coloco ali uma pedra sobre aquele assunto, né? Vida que segue, vamos para frente, né? Vamos continuar, né? Imagina se todos os meus erros que eu cometi, seja no passado, seja nessa existência, tivesse toda hora alguém apontando o dedo para mim, né? Como é que eu ia conseguir me melhorar? Como é que eu ia conseguir me ajudar, por assim dizer, né? Sempre lembrando que não é concordar, mas sim aceitar e tentar fazer com que o outro melhore. Não é incomum as pessoas confundirem resignação com inércia total e conformismo pleno. Ser resignado não quer dizer que a pessoa deva se afundar no problema, conformando-se, né? Mas ao contrário, praticar a resignação significa que você entende e aceita que existem motivos para você estar passando por determinada situação. As motivações, às vezes, foram provocadas nesta encarnação, todavia, muitas vezes foram causadas também em outra existência ao longo da nossa esteira reencarnatória, né? Então, tudo aquilo pelo qual eu passo hoje, algumas coisas eu trago no meu passado, mas muitas delas eu estou plantando agora mesmo, né? Então o que eu planto agora eu vou colher só na próxima? Não, às vezes eu colho já nessa mesma, né? Às vezes eu já colho agora mesmo. Seja isso para o mal, tá? Ou vamos falar assim, para algo não tão saudável, seja também para o amor, seja também para a bondade, tá? Para quem gosta de romances espíritos, existem várias e várias histórias de espíritos que precisavam passar por determinado sofrimento durante uma existência e ali mesmo se melhoraram tanto que o sofrimento foi diminuindo, né? E que de repente aquilo que eu precisava pagar 10, com 2 já está de bom tamanho, porque eu me melhorei, né? Existe uma frase que fala que uma poeirinha de bondade, ele acoberta, né? Ou ele encobre uma montanha de erros, uma montanha de diversos erros. Então, a partir do momento que eu começo a me melhorar, esses meus erros também começam a ser pagos através do amor. Então, em virtude da falta de lembranças, as pessoas têm muita resistência em aceitarem que se encontram em determinada situação porque elas mesmas a provocaram em determinado momento da sua existência. Eu acho que eu já falei aqui uma vez, e isso eu copiei de uma outra exposição, tem muita gente que fala que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus assim o permita, né? Que não chove uma gota de água se Deus assim não permitir. Mas na minha vida, várias e várias coisas acontecem porque Deus simplesmente esqueceu de mim, né? Então não cai a folha porque Deus não deixa, mas na minha vida tem muita coisa errada porque Deus não me enxerga, né? Olha que absurdo, né? Então, com certeza, tudo aquilo pelo qual eu passo é aquilo que eu preciso, ou que eu necessito, ou que eu busquei passar. É aquilo que eu plantei,
então eu estou colhendo, né? E daí eu quero colher hoje algo que eu não plantei ontem, né? Então esse é o meu erro, né? Eu quero começar a ter uma vida melhor amanhã, terça-feira, seja já na segunda-feira, um espírito melhor. Seja alguém hoje melhor para poder amanhã colher essa bondade que você está plantando hoje. E para terminar, escuda-te, pois, na paciência para com todos, sem jamais te esqueceres de que a alegria dos homens é a paciência de Deus, né? Deus não fez a gente para ser triste, né? Eu não preciso estar num mundo de prova e expiação sofrendo. Eu posso estar aqui e ser feliz, né? E é essa paciência que Deus quer com a gente, que sejamos espíritos alegres, que sejamos espíritos felizes e que sejamos espíritos que ajudemos uns aos outros, né? Era isso que a gente tinha então para passar essa noite. Eu espero que cada um saia daqui um pouquinho melhor quando aqui chegou. E agora, para aqueles que aqui estão de forma presencial, a gente vai para a segunda parte, que são os passos presenciais. Então, convido os médiuns passistas a tomarem a câmara de passe.